Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a o nosso 23º episódio da série que vem para homenagear o grande mago de Riga, da série que já se tornou fenômeno aqui no nosso país. Óbvio que isso é brincadeira, né? Bem, seja muito bem-vindo desde já. Hoje a gente vai analisar um jogo fantástico, para variar, né? Por parte do Mikkel Tal. Jogo em que ele jogando com as peças brancas contra um rapaz chamado Jan Heindonner, ou Jan Heindonner, ok? Um holandês. Por sinal, esse jogo foi jogado na Holanda no ano de 1968, no torneio Wisconsin, bastante antigo aí esse torneio Wisconsin, que existe até hoje, inclusive. Bem, Mikkel Tal com as peças brancas, dá início a partida com E4 e aí a gente tem E6. A gente acaba vendo hoje uma defesa francesa. Seguiu D4, D5, cavalo C3, até aqui padrão. Bispo B4, o Donner vai para as linhas da variante Winawa. Bem, seguiu E5, as negras nesse tipo de posição da francesa acabam cedendo um pouquinho de espaço, né, nessas linhas, né, com esses peões aqui. E lógico, como contra-ataque, segue simplesmente C5, tentando já quebrar aqui essa estrutura de peões. Seguiu A3, bispo toma o cavalo em C3, peão de B toma em C3, e até aqui bem padrão. Todos esses lances, né? Por exemplo, aqui agora se as negras tomarem, simplesmente as brancas têm esse peão guardando a casa D4, garantindo a vantagem de espaço. Bem, continuando, seguiu dama C7, cavalo F3, B6. Aqui nessa posição, a gente já começa a perceber assim um pouquinho do desenrolar do jogo. Por exemplo, por que não as brancas, as negras, por exemplo, já começarem a ir para as trocas aqui? Bom, fazendo comentários rápidos aqui, né, sobre estratégia, bem, provavelmente esse lance B6 foi feito com a intenção de suportar o peão caso esse cara tome. Porque as negras vão tentar, lógico, manter o seu jogo fechado. Por que, Renan, vão manter o jogo fechado? Porque quem tem o par de bispo é as brancas. E as negras possuem 2 cavalos. E os cavalos se sobressaem em jogos fechados. As brancas, por sua vez, se dariam muito melhor caso o jogo fosse aberto. Ok? E lógico, se as negras de repente, né, conseguissem trocar esse bispo de casas claras aqui, já que ele é teoricamente o bispo ruim da defesa francesa, né, por causa que seus peões o bloqueiam, se ele conseguir de repente trocar o bispo de casas claras, as negras vão até ficar bem tranquilas. Vamos lá. Seguiu aqui nessa posição por parte do Tal A4, bispo A6, como eu falei, tentando trocar o bispo de casas claras. O Mikkel Tal aceita a troca. Segue-se dama E2, ataca o cavalo. Cavalo volta para B8. Jogam as brancas e aqui já começa a série de lances interessantes. As brancas jogam um lance bem interessante aqui nessa posição. A5. Um sacrifício de peão, bem legal. Né? Tentando tirar a defesa desse peão aqui. Seguiu. Peão, tomou o peão em A5. Simplesmente agora bispo A3. Colocando o bispo, né, numa excelente diagonal. Como a gente vai ver, esse bispo vai ter um papel fundamental durante a partida. E aí, lógico, ameaçando, né, tomar o peão aqui em C5. Seguiu o cavalo D7 defendendo. Peão toma assim mesmo. E aí, lógico, ainda é sacrifício, né? E aí, após cavalo E7, né? Lógico, não, obrigado. Simplesmente tomar agora. Seguiu simplesmente C6. O Tal insiste, não, eu vou sacrificar meu peão sim, você vai tomar. E aí, lógico, né? O Donner tomou. Ok, por enquanto, brancas com um peão a menos. E aí, jogam as brancas nesse tipo de posição. Lógico que já tem um peão a menos e ainda tem um cara sendo atacado aqui em C3 caindo. O que fazer nessa posição? Bastante simples. Mikkel Tal simplesmente seguiu com o roque.
não se importando, né, com o seu peão em C3. As negras simplesmente disseram, opa, é aqui, ó, né, por aqui mais perto, chegou simplesmente, tomou o peão em C3, seguiu torre de FD1, desenvolvendo, colocando a torre na coluna semi-aberta, seguiu cavalo C6, bispo D6, agora olha só esse bispo, cara, fantástico esse bispo aqui, esse bispo aqui nessa diagonal, principalmente tomando controle dessa casa aqui do rock, as negras não conseguem rocar, e aí, um pequeno spoiler, as negras vão sofrer bastante, por causa que o seu rei está no centro do tabuleiro, mas isso é mais pra frente da nossa partida. Segundo dama C4, tentando trocar as damas, lógico, o dono está com 2 peões de vantagem, então ele vai trocar, Mikael Tal, nada disso, ele insiste, não, eu quero que você troque a dama, Mikael Tal, oxe, tá louco, vamos, nada de trocar a dama. E aí seguia então, cavalo B6. Jogam as brancas novamente. O que fazer nesse tipo de posição? Mikael Tal simplesmente seguiu com C4. Fantástico. Mais um sacrifício de peão. Óbvio que cavalo toma em C4 agora leva dama B7, né? E aí as negras provavelmente estão com problemas aqui. Portanto, seguiu simplesmente peão, tomou o peão em C4. Opa, desculpa, não peão, tomou peão, dama tomou o peão em C4, perdão. Dama 3, não quero trocar as damas. Dama vem para A6. Torre de AC1, torre C8. As brancas possuem 3 peões a menos. E jogam as brancas nessa posição. O que fazer? Mikael Tal simplesmente seguiu com cavalo D2. Nessa posição aqui, o Ian Donner simplesmente ofereceu o empate ao Mikael Tal. Cara, fantástico. 3 peões a mais e ainda oferecer um empate. Se você tivesse de branca essa posição, você pegaria o empate? Mikael Tal simplesmente decidiu não aceitar. E aí eu não sei se de repente isso fez com que o Donner tivesse algum impacto psicológico no Donner, né? Esse lance cavalo D2 aqui, colocando o cavalo, simplesmente abre para a dama vir para uma dessas duas casas, tá? E aí eu não sei se de repente aqui o Donner deve ter sofrido algum impacto psicológico, né, de ter sua proposta de empate sido rejeitada. E aí jogou um erro grave, F6, que levou ao fim da partida rápido. H6 nesse poderia ter sido melhor, e após dama G3 atacando o peão em G7, simplesmente torre G8 defendendo as negras teriam conseguido segurar melhor, embora as brancas tenham um jogo muito mais tranquilo, muito melhor. Ok? Porém seguiu F6 nessa posição. E esse é um erro bem grande. Por quê? Mikael Tal simplesmente aproveita imediatamente e joga peão, toma o peão em F6. G toma em F3. Em F6, agora dama F3. Simplesmente ameaçando capturar o peão aqui em F6. O dono simplesmente deve ter considerado bastante dama rei F7. Porém, após dama H5, cheque, rei G7, bispo F4. As negras estão com bastante problemas, sem dúvida alguma, nessa posição. Então simplesmente ele jogou rei D7, entregando o peão em F6. Dama tomou o peão em F6. E agora, por exemplo, seguiu torre de H8 na partida. Você pergunta, mas por que não tomar o bispo em D6? Porque aí seguiria simplesmente cavalo E4, cheque. O peão não pode tomar o cavalo, está cravado. E após rei C7, por exemplo, simplesmente cavalo C5. E aí as brancas estão vencendo também nessa posição. Dona achou melhor jogar torre de H8. E agora simplesmente cavalo E4, um lance fantástico. Agora, por exemplo, se o peão tomar o peão em E4, segue simplesmente dama F7, cheque. E após, por exemplo, cavalo E7.
Simplesmente bispo toma um cavalo em E7 com o cheque é descoberto da torre. E não precisa nem dizer que o fim está muito próximo, né? Aqui. O dono nessa posição jogou cavalo E7. Não capturando o cavalo. Portanto, seguiu cavalo C5, né? E aí temos um garfo duplo. Dama tá caindo aqui. Por isso ele entrega a torre pelo cavalo. Bispo toma a torre em C5. Agora simplesmente cavalo C4. Jogam as brancas nesse tipo de posição. O Mikhail Tal faz um lance e o Donner abandona. Se você quiser, pode até pausar o vídeo e tentar procurar o lance. Simplesmente bispo toma um cavalo em E7. Por que abandonou? Porque após torre toma o bispo em E7, simplesmente torre toma em D5. Fantástico. Após cavalo D6 saindo do ataque, simplesmente torre C7. E aí após o rei tomar a torre, dama toma o cavalo em E7. E após rei B8, por exemplo, torre tomar aqui, simplesmente a dama está sendo atacada. E além disso, é muito difícil parar o mate aqui em D8. Né? E aí, vai parar como com esse lance? Simplesmente, né? Sai que esse torre de 8 do mesmo jeito. E aí os negros estão perdidos. Voltando ao lance 23. Nessa posição aqui, você teria aceitado o empate jogando de brancas? Então é isso, esse foi o episódio número 23, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, eu fico muito agradecido, tá? E além disso, não deixe de se inscrever se você for novato, para não perder nenhuma novidade. Meu forte abraço e até a próxima.